Boa noite a si, nosso estimado internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Percursos, um programa que sempre tem levado até si a várias individualidades com várias experiências para poderem partilhar conosco o que foi a sua vida no passado e até ao presente. Portanto, acreditamos nós que essas experiências poderão inspirar a si e a todos nós que vamos acompanhar esses programas. Portanto, hoje nós contamos mais uma vez com a presença de uma figura sobejamente conhecida nos meandros religiosos. Falamos do atual presidente da União Adventista Moçambicana, pastor Alfredo Jotamo Chilundo. E, para já, nós queremos desejar boas-vindas ao pastor. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me lisonjeado ao ser convidado para constar da lista das pessoas por vós solicitadas para este programa. Pois é, pastor. Na verdade, vai ser mesmo uma conversa em torno das várias experiências que o pastor já vivenciou e, quem sabe, dentre os nossos internautas que já estão a nos acompanhar, poderão também se inspirar. Há quem talvez pense que o que está a passar seja algo singular dele ou dela, sem saber que, de fato, também há outras pessoas que poderão ter passado por mesmas experiências. No entanto, pastor, sabemos que faz parte, quer dizer, é o penúltimo filho dos 11, embora até agora, infelizmente, 4 estejam vivos. E o pastor faz parte desta grande família de irmãos que nasceram no seio familiar dos seus pais. Portanto, pastor, nós gostaríamos muito de saber a sua trajetória, a sua infância, como que foi a sua infância dentro de um contexto marcado por uma conjuntura política, econômica um pouco difícil. Estamos a falar do tempo colonial, lá para as vésperas da independência, tudo e tal. Como foi a sua experiência nessa perspectiva? Muito bem. Eu começaria por dizer que, de facto, eu nasci a 2 de junho de 1965, no distrito de Zavala, província de Inhambane. Devemos lembrar todos que, por essas alturas, já iniciou a Guerra da Libertação do país, portanto, de Moçambique, e que, segundo a história, terá começado em 1964. Então, foi justamente um ano depois que a Guerra da Libertação do país iniciou que eu nasci numa família cristã, de 11 irmãos, tanto sendo eu o penúltimo, e tenho ainda a bênção e o privilégio de estar entre os 4 irmãos vivos. Nasci numa família cristã metodista livre. Portanto, meu pai era evangelista da Igreja Metodista Livre e, por causa disso, tinha vida nômada, né? A natureza da vida missionária é uma vida nômada. Um dia está aqui com a família e há transferência de um para outro lugar. E, nesse contexto, ele trabalhou aí em volta do distrito de Zavala, em Arim, e foi mesmo nesses 2 distritos onde passei a minha infância até mais ou menos aos 11 anos de idade, né? A altura que eu viria mais tarde partir para Maputo. Mas antes de partir para Maputo, eu iniciei os meus estudos no distrito de Inharim, vivendo do lado do distrito de Zavala. Portanto, quem conhece a Estrada Nacional número 1
logo depois da vila de Inharime, para quem vai à cidade de Maputo, tem aí uma ponte e estabelece a fronteira entre os dois distritos. Então, eu vivia além daquela ponte, 7 quilômetros da vila de Inharim, e estudava ali na vila. Portanto, por essas alturas, a escola começava na pré-primária. Só entrava na pré-primária com 7 ou 8 anos de idade, né? E no meu caso, inicio em 73, já devia estar para completar 8 anos de idade com a pré-primária. A escola, na altura, ali na Vila de Inharim, chamava-se Caldas Xavier. É uma escola que ainda existe hoje, não me lembro que nome já ostenta, mas fica bem ao lado da administração do distrito de Inharim, né? Frequentei aí por 2 anos a pré-primária, né? E a primeira classe. No ano seguinte, porque estávamos longe da casa dos pais, portanto, ali onde eu vivia, do outro lado de Zavala, na zona chamada Escoroa, era a casa de familiares. Os pais viviam a 60 quilômetros do distrito de Inharime, mais para o interior, portanto, numa região chamada Senduza, ou Guambene, lá onde eles viviam, mas que a um dado momento nós nos sentimos, estava eu e meu irmão mais novo, a um dado momento sentimos-nos isolados, e a saudade da casa. O marco histórico da infância é nós termos decidido abandonar a escola e percorrermos a pé os 60 quilômetros. Portanto, saindo do distrito de Inharime para a região de Senduza. Me lembro que partimos naquele dia com o sol já a espreitar pela manhã, caminhamos durante todo o dia e chegamos em casa por volta das 17, já quase ao pôr do sol. E como isso poderia se considerar uma deserção da escola, uma fuga, tivemos medo de nos apresentar aos pais, né? Ficamos escondidos até que escurecesse completamente, mas não tínhamos outra alternativa. Tínhamos mesmo que acabar nos revelando que ali estávamos. Para a surpresa deles, prontos, como pais, nos acolheram, claramente assustados, porque nunca contavam conosco naquela altura. E procuraram saber por que nós estávamos a voltar para casa em período de aulas. E devem lembrar que, nessa altura, estudar era um desafio, porque cada erro que o estudante cometia, cada falha que cometia, correspondia a uma palmatória, né? E, sobretudo, quando nós estivéssemos a estudar a tabuada, né? A aritmética, a multiplicação, a divisão, a adição, a subtração, né? O professor chamava os alunos à frente e se perguntavam se falharam, um dava no outro. E se desse menos, o professor levava a palmatória para ensinar aquele que devia bater bem como se deve bater. Então, é nesse contexto que a gente começa a estudar, nessa altura, dos anos 72, 73, mas, felizmente, em 74, uma nova escola estava abrindo, mesmo nas bermas da nossa casa, onde os papais viviam. E eles nos fizeram drogados, matricularam-nos ali na escola perto de casa e voltamos a ingressar na escola em 75, o ano em que eu completava, então, a terceira classe, porque foi 74, né?
Sim, 74 fiz a segunda, 75 aliás, completei a primeira que eu abandonei em Arim, e em 75 a segunda classe, e em 76 parti então da região de Gombeni, ou seja, Nharime, para a grande cidade de Maputo, onde o meu irmão mais velho, alguns que devem conhecer, o pastor Jacó Chilundo, já estava a viver e trabalhar, era ainda solteiro nessa altura, então começamos a viver nós os dois, e chegado a Maputo, continuei os meus estudos na escola primária do Benfica Nova, onde frequentei a quarta classe. Em 76, 77, concluí o ensino primário. Já estávamos no tempo da independência, né? Em 77, concluí a quinta classe e, de lá, os alunos, naquela altura, enquanto frequentassem as classes terminais de um ciclo educacional, preenchiam formulários com muitas opções do que querem fazer depois. Então, preenchi o formulário na conclusão da quinta classe, que era a última classe do ensino primário na altura. Aliás, até era... não me lembro, parece que era a quarta, última classe, porque quinta e sexta era o ciclo preparatório, né? Então, eu concluí lá a quarta classe, em 77, e preenchi a opção de continuar com os estudos. E, felizmente, foi considerada essa opção e foi indicado para a escola Francisco Manhanga, onde frequentei, então, o ciclo preparatório, que era quinta e sexta classe, né? Terminada a sexta classe, na mesma escola, preenchi a opção de continuar com os estudos, continuei com os estudos da sexta até a 11ª, na altura não havia 12ª classe, né? E, concluindo a 12ª, a opção era continuar com os estudos na área da aeronáutica civil. Portanto, era meu sonho ingressar na aeronáutica civil. Essa era a primeira opção. A segunda opção era continuar com os estudos. Tinha paixão de fazer direito, mas na altura estava fechada a faculdade de direito. Não estava fechada, não havia, né? Entretanto, só que ao invés de conceder-me a opção de continuar os estudos na área de aeronáutica civil, acabei sendo indicado para o Ministério de Defesa para seguir a aeronáutica militar. Bom, eu já tinha, já por 3 vezes tinha falhado a minha incorporação para o serviço militar, obrigatório na altura. A primeira dessas vezes foi quando, em 83, estava a frequentar 9ª classe e era considerado um semifinalista. Era como alguém que se frequenta hoje 10ª classe. E quando o nome saísse, depois do licenciamento, quando o nome saísse para a incorporação, e alguém estava a frequentar classes que terminassem, que fechavam um ciclo, gozava da prerrogativa de pedir o adiamento. Então, eu fui fazer as inspeções todas, fui considerado apto, mas, entretanto, eu submeti o pedido de adiamento por motivo dos estudos. Queria concluir, então, a 9ª classe. Só que de lá, depois, não houve mais o chamado para a incorporação, mas me lembro que, viajando para visitar minha irmã e meus pais em Inhambane, em 84, naquela operação de busca e captura de jovens, eu estava viajando de comboio aquele de carvão, né?
comboio a lenha, a carvão, saía da cidade de Inhambane para a vila do distrito de Inharim em busca de transporte para voltar para a cidade de Maputo. Fomos todos nós, jovens, por aquela altura já de 18 anos, fomos todos nós recrutados forçosamente e ao chegarmos em Inharim, na estação, todos fomos levados ao quartel. Tanto dormi no quartel naquele dia, no dia seguinte, logo pela manhã, a senha para que ninguém fuja do quartel, do recrutamento, era para o cabelo. Era tempo de carências, nem lâminas haviam. Me lembro que rapava-se cabelo a garrafa, né? Mas, para minha felicidade, tocou-se o apito, acorda cedo, água fria, banho, ou antes do banho, tem aí as atividades de limpeza, varrer os pátios, depois a formatura, né? Quando se estava a fazer a formatura, para a apresentação dos recrutas, entre os quais estava lá eu me atrevi a aproximar ao comandante. Apresentei as minhas guias de marcha, o meu cartão de estudante, a minha declaração de adiamento de incorporação, que tinha acontecido no ano anterior, que eu estava a fazer 9ª classe, e, portanto, pedi que fossem considerados esses documentos. Felizmente, o comandante não se fez de rogado, até disse que não, quando a gente manda recrutar jovens, são esses que estão aqui sem estudar, sem fazer nada, que, afim ao cabo, esses da Renamo acabam entrando, carregam a eles para serem os nossos adversários. O seu caso é um caso bem encaminhado, bem documentado, desaparece da minha frente. E pronto, foi como que se estivesse a sonhar, né? Saí imediatamente a correr para a estação, portanto, para a terminal dos autocarros, na altura era Romos, né? Era Romos, rodoviária Moçambique Sul, né? E era uma guerra, luta para conseguir um bilhete, né? Felizmente, lutei, consegui o bilhete para voltar para a escola, na cidade de Maputo, onde frequentei em 84 a 10ª classe, em 85 fiz uma secção da 11ª e em 86 concluí a outra secção e desta forma é quando de novo já sai a incorporação para a área militar em resposta da minha opção da aeronáutica civil. Eles já me incorporavam no Ministério da Defesa para a aeronáutica militar, portanto, para ir à União Soviética estudar a aeronáutica na área da defesa. Bom, ao mesmo tempo que isso acontecia, eu já em 82, 83, começar a estudar com os adventistas. Os adventistas do 7º dia bateram-nos à porta, devia ser aquilo 82, 83 em casa, onde vivia eu, meu irmão, a esposa e seus filhinhos, suas filhas na altura eram 2, e outro meu irmão, que já é falecido, e nos propuseram estudar curso do lar, curso bíblico do lar. Portanto, nós aceitamos, foi o pastor Bernardo Faif Mwapsa que veio em casa. Como ele não estivesse em altura de estar lá diariamente para nos ensinar, indicou o pastor que tomava conta da igreja do então bairro do Chopal, o atual bairro 25 de Junho, que era o pastor Zacarias Notício Vilanculo, trouxe-o, o apresentou e iniciamos desde lá a estudar. E isso apareceu numa altura que, de facto, eu já de religião estava me afastando, né? Vivíamos no tempo mais alto, no momento mais alto do comunismo, do marxismo-leninismo, e essa era a filosofia que estava cheia na mente de muitos jovens, o ateísmo que estava sendo plantado,
e eu já ia aderindo a essas filosofias. Mas pronto, aprendemos, o pastor Zacarias foi ensinando e, para além de ensinar, ele estabeleceu uma amizade especial comigo, que foi me recrutar como seu condiscípulo. Aonde ele fosse dar estudo bíblico, ele me convidava sempre que eu estivesse disponível. Então, fui lhe acompanhando. Eu me lembro que, naquela altura, eu fiz o curso bíblico do lar, fiz o curso por correspondência de 30 lições e fiz o curso mais avançado de estudo de profecias de 24 lições. Portanto, foram 3 cursos bíblicos que eu concluí dentro de 1 ano e, entretanto, a adicionar a isso a experiência de sempre estar com ele muito antes de começar a frequentar a igreja adventista. Ele sempre me convidou que fôssemos nas famílias próximas aí em volta, onde ele tivesse estudos, pudéssemos lá estar juntos. Uma das famílias era a casa do meu próprio tio, o meu xará, né, no mesmo bairro. E pronto, ele foi, a partir dali, inculcando na minha cabeça a necessidade de eu me formar como pastor. Bom, devo confessar que não tinha ainda amadurecido essa ideia, mas que me lembro que numa noite eu estava dormindo, no meio do sono, achei-me no meio do seminário a estudar e do seminário a ser selecionado para continuar com os estudos fora do país e de lá voltar e me ingressar na carreira pastoral. Então, quando em 87, finais de 86, para melhor dizer, aparece a primeira oportunidade para eu ir estudar em Bongo, no seminário do Bongo, em Angola, né? Tratados os documentos, na altura era difícil conseguir tratar passaporte. Tentei tratar passaporte e não era fácil, nessa altura, um jovem ser deixado sair do país. Então, alegou-se que ainda era menor de idade. 87 eu já, finais de 86 eu já contava 21 anos de idade, né? Mas mesmo assim não viam com bons olhos permitirem que eu saísse para Angola. Fui recusado, né? E pronto, e mais tarde aparece essa chance de ser incorporado no Ministério da Defesa, com direito aos estudos na União Soviética, e em simultâneo o convite que seria para Angola era reformulado para eu ir à Beira fazer a teologia. Então, com as duas opções em frente, acabou, de facto, vencendo a opção de ir para a Beira, né? Então, foi em janeiro de 1987 que viajamos eu, pastor Henrique Manjate, pastor, portanto, ex-pastor, esteve na obra, não está agora, mas continua conosco na igreja. O irmão Joaquim Mário Xixala, está agora a viver em Vilanculos. E conosco o Abílio, esqueço o segundo nome dele, Abílio, é um dos irmãos também. E também ia conosco o Fernando Bobotella. Portanto, um bom número, éramos 5 a 6 jovens daqui da Missão Sul, e quem nos recomenda para o seminário foi, então, o presidente da Missão Sul, na altura, Leonel Celestino Impuane, que agora é reformado, está na Zambésia, né? E pronto, chegamos no seminário, começamos a estudar, e enquanto estudando no seminário, batemos enxada naquele dia, era tempo de fome, estávamos esfomeados. No seminário só se passava, um dia de luxo, 2 refeições. O normal era que às vezes pudesse ser uma refeição. Naquele dia, era um domingo, fomos
tínhamos sempre que cumprir as horas obrigatórias de atividades físicas, que no caso era trabalho na machamba, na horta. Depois de completarmos a nossa tarefa, disse, vamos lá tentar dar uma volta aqui na zona, ver se conseguimos talvez uma banana, a fome está nos roendo. Quando nós abandonamos o espaço do seminário, eu e o pastor Majate, entramos na vizinhança ali, em frente mesmo do seminário, viramos à esquerda, foi tarde para nós depois marcarmos passos à retaguarda, porque fomos apontados com a KM e a ordem foi de pare e tire camisa. Portanto, paramos e tiramos camisas, levantamos as mãos para a cabeça e fomos ordenados para nos juntar à fila de jovens que estavam vindo à frente do caminho por onde nós íamos entrar. Era mais uma vez um recrutamento forçado para serviço militar, obrigatório. Portanto, ninguém soube no seminário que nós fomos capturados dali do seminário para Xingussura, para quem conhece a cidade da Beira. Então, ali na Missão Católica João 23, estava nas mãos do governo na altura, debaixo daquelas mangueiras, estava aquilo vedado, todos os jovens capturados, sem camisas, ficaram ali à espera de caminhão que viria de Dondo para levar os jovens para o quartel de Dondo, assim para serem incorporados no serviço militar obrigatório. Bom, acontece que a caminho da passagem de nível, ou seja, de Xingussura, nós cruzamos com pessoas que demos recado para que informassem lá no seminário que tínhamos sido capturados. Então, o diretor, falecido pastor Vitor Rosário Niconde, e um missionário que estavam lá, vieram no Xingussura, onde estávamos concentrados, chamaram por nós e pediram que nós fôssemos soltos. E fomos soltos. Voltamos ao convívio do seminário, continuamos os estudos. Em 90, deveria ser o ano de graduação, do fim do curso, e casamento e ingresso na obra. Mas acontece que já em 1990, no início de 1990, aliás, pouco antes de 1990, já em 89, frequentando o meu terceiro ano, eu recebo a bolsa para estudar em Solusi, no Zimbábue. Cheguei mesmo a viajar para Zimbábue, em Harare, tanto na sede da então divisão da África Austral, que estava sediada no Zimbábue. Mas o que acontece é que as pessoas que trataram o visto, em vez de tratar o visto de estudante, tratavam o visto de turista, né? E apresentado o visto lá, não foi aceito me ingressar como estudante. Deveria voltar para tratar o visto de estudante, que era diferente do que eu usava para entrar lá. Então, voltei, né? E continuei a estudar. E não voltou a se reatar esse processo de voltar para a Solusi, mas já depois de concluir o terceiro ano de teologia na Beira, em janeiro de 90, o ano que devíamos terminar e ao mesmo tempo casar e ir para o ministério, porque eu namorei mesmo enquanto estava na Beira, a partir de 88, projetando que terminado o curso caso e entro na obra casado. Mas já em 90, a bolsa volta a bater a porta, desta vez para o Brasil, né? Devo confessar que foi um momento muito difícil. Eu sempre sonhei e gostei de estudar, mas estava na altura também de ser considerado casado. Já tinha noivado na altura, já estávamos a projetar o casamento.
Mas, entretanto, quando aparece essa oportunidade, não era para ir lá como casado, deveria ir como solteiro. Foi um momento difícil, tinha que sentar com a namorada, expor, olha, eu estou diante deste dilema, eu gosto de estudar, gostaria de não desperdiçar essa oportunidade, mas também gosto de ti. Quero casar contigo. Podemos adiar o nosso casamento por 3 anos? Bom, foi um momento muito difícil. Eu disse que não quero te forçar. Se você achar que não vai ficar à espera por 3 anos, não vale a pena você não ficar amarrado a isso. Mas, de facto, se há algo que vejo que posso adiar e ainda vir a acontecer, é o nosso casamento. Enquanto que se adiar, a bolsa pode não voltar a acontecer. Depois de muita oração e ponderação, ela acabou aceitando que, olha, vamos adiar o nosso casamento por 3 anos. Vai para o Brasil estudar e eu vou esperar. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Adiamos o nosso casamento em janeiro de 90. Eu e o falecido professor Camblés fomos para o Brasil. Estudamos lá contabilidade durante 3 anos. Terminamos e em janeiro de 93 voltamos para Moçambique, né? Voltamos para Moçambique. Todos fomos noivos, né? Tanto eu como o falecido professor Camblés. Mas, infelizmente, o falecido Camblés, a noiva, acabou não conseguindo esperar até que ele voltasse. Acabou desfazendo o compromisso e casando-se com uma outra pessoa. Mas, para minha alegria, a Eugênia esperou até que eu voltasse. Eu voltamos em janeiro de 93 e a 23 de maio de 93 estávamos casando na igreja da universidade hoje, que na altura era chamada Igreja do Seminário, tanto da Manga. Casamos a 23 de maio e fomos temporariamente colocados, havíamos sido temporariamente colocados na União, onde comecei o trabalho, mas definitivamente colocados na Associação Norte, na altura chamava-se assim, a Associação Norte, que era o único território, não havia ainda a Associação Nordeste, era Nampula, Cabo Delgado, Zambésia e Niassa, a mesma associação. Então, foi logo depois do nosso casamento, começamos a trabalhar, portanto, em junho de 93, como pastor, contabilista, e mais tarde assumi as responsabilidades de secretário-tesoureiro da Associação Norte, no período que vai de 93 até 2001. Portanto, essa é a trajetória que vai de infância até o momento que eu entro no ministério, tanto que começo a trabalhar como o pastor e também como contabilista, né? E todas as funções que fui desempenhando até agora. Pastor, muito interessante essa trajetória toda, invejável. Tantas oportunidades de bolsa, daqui para colar, não dando certas, para lá, enfim. Mas é interessante também notar que o pastor formou-se na área de teologia, cá em Moçambique, e depois, quando teve a oportunidade para o Brasil, foi se engrenar em uma outra área de contabilidade. Era a única opção que havia na altura? Bom, na verdade, ao me ingressar no ministério, meu sonho sempre foi ser pastor, mas acontece que a igreja tem direcionado o seu pessoal em função das necessidades também. Então, quando somos bolseados para o Brasil, a necessidade que havia era que fôssemos formados em contabilidade. Só que, estando já no Brasil, eu fiz contabilidade, todos fizemos contabilidade, sim, mas eu, pessoalmente,
Preferi estudar à noite, contabilidade, e durante o dia continuar o único ano, o último ano de teologia que me faltava, né? Então, terminei o curso de contabilidade, completando aquelas cadeiras também que não havia feito, e aliás nem se ofereciam no seminário, porque não haviam professores na altura para essas cadeiras. Refiro-me concretamente a grego, hebraico, né? Acabei aproveitando fazer essas cadeiras estando já no Brasil, né? Foi assim que acabei fazendo contabilidade, o que foi muito bom para mim, porque percebo melhor o trabalho pastoral, lidando com quase não só a área espiritual, mas também a área financeira, melhor do que se não tivesse essa formação. Pois. Assim, nosso estimado internauta que está a acompanhar esta conversa muito animada, uma conversa muito leve com o pastor e também atual presidente da União Adventista Moçambicana, pastor Alfredo J. Mochilundo. Portanto, estamos ainda a acompanhar a trajetória desta figura. E, pastor, voltando a si, sabemos que depois dessas aventuras todas, conforme bem disse, há bem pouco tempo, voltou quer dizer, a abraçar até hoje, né, a carreira pastoral. Poderia nos contar quais foram os desafios que encarou nos primeiros anos enquanto ministro do Evangelho? Muito bem. Eu devo confessar que, de facto, ser chamado para trabalhar para a igreja é um grande desafio. Se não é por chamado, a pessoa não permanece no ministério. Mas se for chamado, façam o que os homens fizerem, ou faça o que a própria pessoa fizer. Deus vai lhe manter no ministério. O primeiro desafio que eu encaro quando volto, por exemplo, da formação no Brasil, é uma grande tentação que tenho logo que volto da escola, me apresento na União, por influência de uma pessoa que estava já a trabalhar lá, uma pessoa com muitas influências aqui na cidade de Maputo, em conversa com pessoas de sua influência, disse, nós recebemos esta semana nossos filhos, estavam a estudar no Brasil e tal. Um deles já foi para Beira, outro está aqui em Maputo. O que é que foram estudar no Brasil? Disse, não, foram fazer contabilidade. Então, esse senhor disse, olha, nós estamos à rasca, precisamos de pessoas formadas nessa área, né? Precisamos de pessoas formadas nessa área, e manda-me esse jovem que eu tenho um emprego garantido para ele. Nessa altura, estamos a falar dos anos 93, com esse nível de formação, o trabalho é que às vezes batia as portas para as pessoas, né? Então, essa irmã me veio dizer, procurei entrar em contato com essa pessoa, e o trabalho era no Banco de Moçambique. Bom, uma grande tentação. Me lembro que conversamos, ele mostrou-se interessado, de facto, contratar para o Banco de Moçambique, mas naquela noite eu não pude dormir, orei bastante, falei com a namorada, a noiva já, né, na altura, e ela foi muito preponderante. Olha, ela disse, você me fez esperar 3 anos para o casamento, porque a igreja foi formar para lhe servir. Não seria justo que agora que você voltou, deixe de servi-la por amor ao dinheiro. Bom, foram palavras que tiveram um eco muito grande, né? Eu, na verdade, contei a história àquele senhor, eu dizia, bom, eu era aluno bolseado que tinha uma obrigação, né, de dar pelo menos 5 anos de trabalho antes de trabalhar fora desta instituição.
não estava em altura de aceitar o chamado. Então, comecei a trabalhar. Fomos colocados, como eu disse, na Associação do Norte. Trabalhava em simultâneo como contabilista no escritório. E mais tarde fui colocado como pastor na igreja da antiga associação, na cidade de Quelimane. Né? Aliás, foi na igreja central. E pronto. Fim do mês, não me esqueço, até hoje, o meu salário está escrito na Bíblia, né? Era 144 mil. Terminamos, trabalhamos, chegou o fim do mês, receber 144 mil, numa altura em que 93 os salários poderiam ser calculados, bons salários poderiam ser calculados a partir de 600, 700 mil para frente, né? E aí por diante. Estamos aí nós, com o agravante de que a minha esposa antes estava a trabalhar na cidade da Beira e quando casamos tinha que deixar de trabalhar, porque a empresa onde ela trabalhava não havia na cidade de Quelimane. Portanto, e tínhamos que depender de 144 mil. Devo confessar que nos primeiros 2, 3 anos do Ministério, a minha maior tentação, a minha maior dificuldade, o meu maior desafio foi aceitar que eu tivesse que passar a vida dependendo do salário que a igreja estava pagando naquela altura, sabendo que estava qualificado para encontrar um emprego e ganhar um pouco mais, né? E devo confessar que eu saio de uma família pobre, que nós não tivemos mordomias, sempre comemos bem, do melhor, a educação não nos faltou na família, mas fomos privados de muitos privilégios que qualquer criança, qualquer um gostaria de ter na idade tenra. Dentre elas, vestir o que quer, né? Me lembro que eu pus primeiras calças, primeira vez que me vesti de calças, já era da idade de 15 anos, né? Era da idade de 15 anos quando me vesti das calças. O normal eram calções, que muitas das vezes comprávamos em troca de castanha, né? Na época de caju, tínhamos que apanhar a castanha e levávamos à loja, trocar aquilo em dinheiro. Você podia dizer se quer levar em dinheiro ou quer levar em uma peça de roupa ou gêneros alimentícios. Então, era só uma vez ao ano que poderíamos fazer isso, por época da castanha de caju. E, entretanto, estava lá. Começamos a trabalhar lá, na Zambésia. Em 94, minha esposa tinha que ter nossa primeira filha. E como estivéssemos em Quelimane, os pais dela na cidade da Beira, achamos por bem viajar para ela ter bebê na cidade da Beira, perto da mãe, onde teria melhor assistência. E nós viajamos. Eu tirei férias, fomos para a cidade da Beira. Ela teve uma linda menina, e mês de julho, portanto, de 1994. Depois disso, enquanto esperávamos a criança ganhar mais ou menos alguma resistência para conseguirmos viajar para a cidade de Quelimane, eu tive o pensamento de desertar-me do ministério. Comecei a preparar meu currículo e cartas de pedido de emprego na cidade da Beira. Lembro-me que remeti carta de pedido de emprego na Moçambique Industrial, Mobeira, Entreposto, Telecomunicações de Moçambique, que até tinham anunciado vagas de contabilistas, né? Então, eu remeti cartas em todos esses lugares com
o intuito de não voltar mais para o trabalho da igreja, né? E me lembro como se fosse hoje que quando cheguei nas telecomunicações de Moçambique, viram a minha carta e tudo mais, disseram que, olha, se essa tivesse sido a primeira a entrar, você estava selecionado para a vaga, mas infelizmente a sua carta entra depois de as entrevistas serem encerradas e os contratos firmados com as pessoas selecionadas. Portanto, não há condições de você ser contratado. Fica aqui guardada, se uma nova vaga se abrir, será solicitado. E de outros lugares nunca recebi nenhum feedback. Portanto, 3 meses depois do parto da minha esposa, achamos que pronto, não sai emprego na cidade da Beira, vamos voltar então para a cidade de Quilimane. Tudo isso era por via terrestre, terra batida, aquela via via Nhaminga aí. Pendurado nos caminhões, não havia autocarros, eram cascas abertas. E com certeza nessa viagem a criança terá sofrido muito com a ventania, e quando chegamos na cidade de Quilimane, ela contraiu dispneia, portanto, um tipo de pneumonia severa que acabou lhe tirando a vida. E esse foi o momento mais triste que nós tínhamos que experimentar lá na cidade de Quilimane. Mas pronto, já tínhamos que nos conformar, ficamos lá, retomamos o trabalho, mas a partir dali ela tinha que procurar, para ajudar um pouco na despesa, tinha que procurar fazer algum trabalho para ajudar. Então, ela começou com o trabalho de fazer biscoitos fritos e arranjou-se um rapaz que venderia isso. E assim foi fazendo isso. Mais tarde, ela procurou uma banca no mercado central de Quilimane e começou a vender lá o peixe carapau. Lembro-me que muitas vezes, antes de ir para o serviço de manhã, eu tinha que ir com ela para Pescom, formarmos ali a bicha, comprarmos a caixa de carapau, ajudar a carregar, deixar ela no mercado, né, e eu partir para o trabalho. E fomos levando a vida assim, até que Deus voltou a nos agraciar com mais uma menina, e depois um rapaz, ainda vivendo na cidade de Quilimane. Isso até 2001, quando já fomos transferidos de Quilimane para Xai-Xai, né? Já em Xai-Xai acontece algo mais triste. Portanto, a gente chega a Xai-Xai depois das cheias de 2000. Portanto, chegamos em março de 2001. Os rastros das cheias de 2000 eram de destruição, eram de desolação, eram de precariedade de vida e de facto isso acabou pesando muito para a saúde da minha esposa, que era altamente alérgica à picada de mosquitos, sensível à malária. E me lembro que quando a gente chega em Xai-Xai, naquele mês de maio, março, a primeira refeição que nós tivemos, o jantar, tínhamos que esticar a rede mosquiteira para conseguirmos sentar e comer. Dentro da rede mosquiteira, não era para dormir, porque a casa era precária, não tinha janela para se fechar em alguns lugares para os mosquitos não entrarem, né? E a saúde da minha esposa começou a mudar ali. Então, começou a desenvolver ali uma malária resistente desde 2001, 2002, e em 2003, dia 15, no mês de abril, acaba lhe afetando, portanto, acaba se transformando numa malária cerebral, que acabou sendo fatal no dia 15 de abril. Portanto, perdi a ela com apenas quase 10 anos de casamento
E foi um momento difícil, um grande desafio na minha vida pastoral, difícil de digerir, difícil de aceitar, porque para além de sermos cônjuges, éramos muito amigos. Nós nos amávamos excepcionalmente. Éramos como almas gêmeas, né? Nosso casamento parecia ter durado ainda o primeiro dia de lua de mel, mas que foi cortado por essa separação por ocasião da morte. Mas pronto, quando se fala da morte, é um fato real. Tinha que procurar recobrar as forças, reerguer-me disso. O desafio era de agora como desempenhar o papel de pastor com 2 crianças menores, sem a mãe, né? E vai perceber que quando a gente chega em Maputo, transferidos de Quilimane em 2003, sim, o objetivo era esperarmos por algum tempo, porque já havia sido aprovada a bolsa de eu ir para Zimbábue novamente, já com a família, né? Mas, enquanto esperava para ir, deveria estar a trabalhar. Ao invés de ter sido colocado na cidade de Maputo, acabei sendo colocado na cidade de Xai-Xai. Portanto, nesse processo de espera, a esposa morre em 2003, e em 2004, sozinho, com 2 crianças menores, o momento da bolsa para Zimbábue chega, né? Então, eu não tinha opção. Gosto muito de estudar, desejei ir mesmo para a escola, mas como ir para a escola, deixar crianças sem mãe? Com quem? Uma ideia apareceu, vou deixar as crianças com a minha sogra. Já na cidade da Beira, que era perto do Zimbábue, eu poderia estar lá na escola, enquanto estudando, pronto, elas estariam lá. Nas férias, eu viajaria do Zimbábue para Beira para passar tempo com eles, com elas, mas quando me preparava para isso, a minha sogra também perde a vida. Então, foi duro, né? E 2003 é um daqueles anos que posso compará-lo com este 2020, né? O 2020 só não dói porque é sofrimento para todos. Enquanto que aquele parecia que Satanás tinha se estacionado na minha vida, porque a primeira pessoa a perder a vida nas minhas mãos foi o meu irmão mais novo, no dia 24 de março, e antes de completar um mês, foi a minha esposa, no dia 15 de abril, e pouco tempo depois, no mês de setembro, foi a minha sogra que perdeu a vida. Então, foi um ano duro mesmo, duro, difícil de digerir. Mas, olha, Deus é Pai. O que me ajudou é que eu decidi começar a estudar, a ler, todo momento que tivesse que estar acordado por não poder dormir. Lia que não bastava, escrevia que não bastava. Foi um momento que eu preparei os meus melhores sermões que preguei ao longo do meu ministério, porque eu pregava aquilo que era a minha vida, era a minha experiência, né, vivida no que diz respeito a quando se fala de uma perda, por exemplo, de uma filha, o que isso significa, a perda de uma esposa, de um irmão. E às vezes Deus nos dá a mensagem de forma vivida. E esta foi uma dessas. O que me faz lembrar a história do profeta Ezequiel, quando Deus disse, olha, eu vou lhe tirar de súbito a sua amada, mas não lamentes. E foi justamente o que aconteceu. Orei bastante para que Deus me ajudasse a me reerguer, e hoje dou-me por feliz e louvo a Deus por isso, porque consegui reconstituir a família, os filhos estão crescidos, a mais velha já graduou, está se preparando para formar o seu lar, e o mais novo está ainda na luta dos seus estudos, mas está encaminhado, tem já a sua profissão na mão,
Um, e o caçula do segundo casamento, é mesmo caçula, é o filho da velhice, né, com apenas 8 anos de idade, é a nossa consolação. E Deus me deu uma mulher que assumiu o papel de mãe, tanto para os filhos que ela teve, não comigo, assim como dos filhos que teve comigo. Uma mulher fantástica, lutadora, e tão lutadora que ela já é licenciada. Me lembro que quando namoramos e casamos, ela só tinha 7ª classe, né? Então, apostamos na formação dela, ela estudou, demos prioridade a ela. Ela e a filha, portanto, a minha filha, acabaram se licenciando já no ano passado. Então, esses são os desafios. E o maior desafio, de facto, é olhar para todos esses problemas e ainda hoje estar no ministério, né? Permanecer no ministério é o maior desafio. A questão não é começar, a questão é permanecer no ministério. Como eu bem disse, por vontade própria já quis estar fora, mas também pode ser que não seja por vontade própria, por qualquer problema que acontece no trabalho pastoral, nós somos a árvore plantada no topo da montanha, todos os ventos que sopram atingem-nos e fazem. Se estamos aqui ainda é porque Deus tem um propósito, Deus tem permitido. Dentre muitos outros desafios que poderíamos citar, como a criação dos próprios filhos, vê-los permanecerem na igreja, é um desafio, mas somos felizes em dizer que, pelo menos enquanto continuam aqui, debaixo do teto dos pais, eles todos, por escolha própria, não por insistência nossa, chegado o momento, acharam que deviam ser batizados, e foram batizados, são participantes ativos na igreja. O futuro é que vai dizer se nas suas próprias famílias continuarão sendo o que são aqui, né? Mas até aqui eles são filhos que só dão prazer e alegria. Muito, muito grato, pastor. Muitos desafios e também fez muito bem, pastor, por ter mencionado várias conquistas, tanto no campo familiar e mesmo também no campo pastoral. Pastor, se fosse para dar conselhos aos pastores iguais, que tipo de conselho daria? Se tivesse que aconselhar, ou no caso de alguém estiver ingressando no ministério hoje, o conselho que eu daria é de que um chamado divino não se nega. Toda pessoa que é chamada, não importa o que ela vai fazer, Deus vai usá-lo. Esse é o denominador comum que encontramos na Bíblia. Moisés, quando foi chamado, argumentou: eu sou gago, não sei falar, não sei quantos. Deus disse: eu chamei a você. Jeremias: eu ainda não passo de uma criança, não sou capaz. Deus disse: é você mesmo a quem eu chamo. Então, toda pessoa que recebeu o chamado para o ministério, não importa o que qualquer pessoa possa fazer ou qualquer dificuldade possa se levantar, Deus vai sustentá-lo até cumprir o seu propósito através dele. O meu maior conselho é que aprendamos a depender única e exclusivamente de Deus e consigamos gerir o período de choque, né? Infelizmente, nessas alturas que nós começamos a trabalhar, havia uma grande lacuna, não havia mentoreamento dos pastores recém-ingressados no ministério.
e essa lacuna pode ser que até agora não esteja devidamente preenchida. O que eu quero dizer com mentoreamento? Quer dizer que os pastores experientes devem se colocar do lado dos pastores aspirantes, portanto, que estão se ingressando, para lhes animarem, porque ao entrar no ministério há sempre muitos choques, há muitas decepções. Aquilo que era uma imaginação agora é uma realidade. Se a pessoa não consegue gerir essas expectativas, de alguma forma acaba não conseguindo gerir o seu choque e, por via disso, acaba abandonando a carreira pastoral. Então, cada jovem que está começando o ministério procura identificar um pastor mais experiente, de sua livre escolha, ainda que a associação indique alguém para trabalhar ao seu lado. Isso já é bom, mas você propriamente não é proibido de se aproximar, identificar alguém com experiência, de sua preferência, de quem você pode buscar qualquer orientação para se dar bem no ministério. Muito grato, pastor. E para já nós vamos para algumas surpresas. Vamos ter com a nossa equipe de produção, que é para nós podermos ver, acompanhar algumas surpresas que foram feitas para o pastor. Equipe de produção, podemos ver as surpresas aí? Olá, pai! Como estás? Eu só queria dizer que obrigado por teres cuidado de mim, teres me abençoado, teres me cuidado e também por teres me cuidado durante esses 8 anos. Te amo muito. Isso é o que eu te queria dizer. Feliz Dia do Pai. Tchau. Papá, falar de ti é falar do meu Deus na terra, falar do meu ídolo, falar do homem que eu vejo como exemplo, porque eu acredito que a tua história de vida, o teu percurso, tudo que aconteceu é algo que inspira, de certa forma, acredito que não só a nós como teus filhos, mas também a qualquer pessoa que conheça esse percurso que o Senhor já passou para chegar até onde hoje está. E gostaria eu de também um dia ser esse homem que o Senhor é para comigo, para com os meus futuros filhos, porque está sempre livre a Deus, tem sempre uma palavra para nos dar quando erramos, quando queremos um conselho. E eu acredito que não podia pedir a Deus um pai melhor. Amo-te muito, Pai. Permitam-me cumprimentar a todos que estão a ver este vídeo, dizer que eu chamo-me Joel e sou filho do pastor Chilundo. Bom, falar dele em poucos minutos seria quase que impossível. Seria quase que impossível porque não há palavras para descrever este homem. É de referir que sou mesmo grato a Deus por o que Ele tem sido para com todos nós, começando aqui em casa, nesta missão que Deus lhe incumbiu. Eu, como filho, sou grato porque são vários ensinamentos que eu tenho e já tive. Se hoje sou o que sou, se hoje tenho as conquistas que já consegui alcançar, é por conta desta educação que, de certa forma, ele influenciou completamente. Então, tem um ditado que ele tem sempre dito: olá, pai, olá, mãe, olá a todos que neste momento assistem o programa Percursos. Uau, me deram o desafio de te homenagear em 1 minuto. Tu não estavas à espera, imagina eu. Mas ok, falar do meu pai é falar de alguém muito importante na minha vida. É impossível falar de ti sem me emocionar,
porque eu sei que enfrentamos muitas lutas e enfrentaste de forma particular para hoje estares onde tu estás, como profissional e como pai de família. Mas hoje não vem ao caso lembrar dos episódios tristes, mas vem ao caso lembrar de tudo aquilo que tu ultrapassaste para hoje estares aqui. Pai, tu sabes que eu tenho orgulho de ser tua filha, tu sabes que eu te admiro bastante como pai, como homem, como profissional. Tive a melhor influência para me tornar aquilo que eu sou hoje. A melhor influência para ser aquilo que eu almejo ainda conquistar, sem razões de queixas. Obrigada pelas vezes que foste nosso ombro para chorar, que foste nosso amigo, que foste nosso conselheiro, que nos puxaste as orelhas também, porque foi importante para nos tornarmos o que nós somos. Quero hoje pedir a Deus que continue te abençoando, para que tudo aquilo que tu almejas possas alcançar. De ti aprendi o maior legado, buscar a Deus acima de todas as coisas, independentemente das circunstâncias. A única pessoa que eu devo confiar é em Deus. É o maior legado que eu vou levar de ti. Quero hoje pedir a esse Deus que continue te abençoando, para que possas continuar a ser essa pessoa que tu és. Sabes que eu te amo bastante, que estarei aqui sempre contigo para te apoiar em cada decisão e em cada luta que necessitares de mim como filho. Obrigada por tudo que fizeste por mim e pelos meus irmãos e pela tua família de uma forma geral. Te amo bastante, Pai. Pastor, últimas palavras, olhando para as homenagens que já foram feitas. Bom, as palavras são expressas em lágrimas. De facto, é emocionante no meio de uma sociedade em que vejo pais sendo mortos pelos próprios filhos e vejo pais maltratando também os seus próprios filhos, vejo lares se desmoronando, né? E eu poder ouvir palavras destas ainda em vida, eu quero acreditar que tudo quanto Deus desejou me oferecer, quero dizer a todos os meus filhos que eu vos tenho com muita estima. Se em algum momento até pareceu um pai exigente na forma de falar e tudo mais, era para que fossem aquilo que vocês são hoje. Eu me orgulho de todos vocês. Eu tenho a alegria e o prazer de agradecer a Deus, colocar a vocês na sociedade como pessoas que são moralmente saudáveis, espiritualmente formados, academicamente preparados para encararem a vida. Continuarei apoiando-lhes em tudo que vocês ainda precisarem e também continuarei orando por vós e não deixo de agradecer a GMT Mose por esta oportunidade, que não são todas as pessoas que têm e muitas gostariam de tê-la. Que Deus continue vos usando e que sigam em frente, criando estas oportunidades. É uma maneira até de fazer com que a família valorize-se mutuamente, que se calhar num outro ambiente, sem que ninguém tomasse essa iniciativa, nunca teria ouvido palavras dessas, né? Dos meus filhos, ainda que eu saiba que eles me amam, me estimam, mas assim, não há melhor coisa. O meu coração transborda de alegria e estou muito emocionado. Obrigado. Muito obrigado, pastor, por todo esse tempo de partilha das várias experiências pelas quais passou. E também não vamos deixar de agradecer aos nossos internautas que sempre têm confiado este programa Percursos e toda a programação da GMTV. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e colocamos ponto final
deste Percursos da quinta-feira e contamos com a presença de cada um de vocês na próxima edição. Até lá, estamos juntos e fique conectado aos programas da GMTV. Tchau.